Essa carta é uma das 4 que Paulo escreve na prisão. Então, o apóstolo Paulo está preso. Então, se você pegar Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon, são cartas que o apóstolo Paulo está escrevendo da prisão. E o detalhe é que ele está no lugar que ele sonhava estar na vida dele, ele está em Roma. Então, ele sonhava em ir para Roma, só que ele só vai para Roma preso. E essas cartas da prisão são justamente para encorajar as pessoas, porque imagina quando você sabe que um líder foi preso. Então, Paulo tinha, junto com Silas e Timóteo, mais ou menos em 48, 49, tinha justamente plantado a igreja em Filipos. E aí, o que está acontecendo? Paulo é preso. Então, Paulo escreve uma carta para encorajar. Você lê essa carta, gente, é muito legal para você ter a visão panorâmica. E Filipenses é uma carta, 4 capítulos. O Epafrodito é uma pessoa de Filipo e ele é muito, muito querido. E aí, ele vai justamente visitar Paulo levando oferta, levando presentes e tal. E aí, o que acontece com Filipe? Ele sofre uma doença muito grave, quase morre. E Paulo fica com o coração assim na mão. E quando ele escreve essa carta, ele fala: graças a Deus estou conseguindo enviar Epafrodito, né, de volta para vocês. Quase que ele morre. E ele começa a falar ali. E é uma carta de encorajamento. O apóstolo Paulo ele faz um paralelo do que Jesus viveu, do que ele vive e do que os filipenses estão vivendo. Por que isso? Ali, Filipos, ele fica mais ou menos na área que fica entre Istambul, foi Constantinopla e tal. Então, é uma área que era uma colônia militar romana na época. E olha, por que Jesus viveu algo que ele vai expressar aqui no texto que a gente acabou de falar? Por que Paulo está vivendo algo? Porque ele fala assim: ó, eu estou preso por causa de Cristo, eu não fiz nada de errado, eu estou sofrendo perseguição. E por que ele faz uma carta comparando ele, falando de Jesus e falando aos filipenses? Por quê? Porque os filipenses eles estão sofrendo algo parecido. Houve uma guerra civil, e nessa guerra civil romana, esse imperador, ele toma essa cidade, ele dá de presente para essa cidade, para aquele povo, e o povo que foi derrotado por ele fala: vocês podem morar aí, vocês vão ser uma colônia romana, mas podem morar aí. Aí o que acontece? Esse povo, por receber benefícios, ele fica muito grato a Otaviano. Qual o grande problema? Porque quando você fala de Augustus, você vê na Bíblia, vê César, é praticamente um título. E aí, esses caras eram chamados os representantes de Deus na terra. E aquele povo tinha o culto a César Augusto. E aquele povo adorava César, que eles tinham que pagar imposto, porque era dele que vinham todas as bênçãos. E qual o complicado da igreja que se formou em Filipos? Porque quem era cristão naquela cidade tinha grandes embates com aquele povo que estava adorando a César. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando assim: eu sei o que vocês estão passando. E é nesse contexto que a gente entra na carta aos Filipenses.